poderia ser uma aula isolada. Então, eu optei por pegar as duas principais causas de hemorragia, ou pelo menos o que a gente mais vê ali na PUC durante a residência, e falar um pouquinho mais dessas duas causas, e depois, ao longo do ano, a gente pode discutir as outras, porque eu achei que ficar falando de todas as causas numa aula só ia ficar muito superficial. É o tipo de aula que a gente tem durante a faculdade, que não aprofunda em nada. E como é uma liga de gastro, eu acho que valeria a pena a gente discutir um pouquinho mais sobre a terapia endoscópica, enfim, coisas que vocês não vão ter na aula normal, assim, durante a faculdade, tá? Então, primeiro, o que é hemorragia, né? Então, um sangramento originário do trato gastrointestinal. A gente divide a hemorragia digestiva em alta e baixa, dependendo da topografia. A gente tem mais ou menos um arco anatômico, que é o ângulo de trás, como o divisor entre um sangramento alto e baixo. Claro que isso é um pouco arbitrário, né? Mas a gente considera que sangramentos acima do ângulo são considerados sangramentos digestivos altos e abaixo são considerados sangramentos digestivos baixos. Então, aqui, o ângulo, esse aqui, né? Então, aqui é o piloro, a primeira parte do adenal, segunda porção, terceira porção, quarta aqui é o ângulo. Então, aqui, os sangramentos acima disso são considerados altos. E abaixo do ligamento, sangramento digestivo baixo, a gente, assim, considera, normalmente, por exemplo, o paciente teve melena, a gente considera provavelmente um sangramento digestivo baixo, alto, que exteriorizou lá nas fezes, então o sangue sangrou alto, e aí até passar por todo o trato gastrointestinal, esse sangue vai sendo digerido, as bactérias vão agindo, misturando no cocô, e aí sai lá embaixo aquelas fezes pretas que a gente conhece bem, que é a melena. Mas não é uma regra. Tem como ter melena no sangramento baixo? Sim, o paciente pode ser um constipado crônico, por exemplo, se ele sangra ali do cólon direito e ele tem um trânsito mais lento, esse sangue pode sair como melena e ser um sangramento baixo. Então, é tudo assim, avaliar a história clínica do paciente, o exame físico, que é ele que vai nos dizer melhor se o sangramento é baixo ou alto. A gente, claro, um paciente que tem hematêmese, a gente não espera que tenha sido um sangramento baixo, óbvio. Mas o alto, ele pode a melena pode ser tanto alta quanto baixa, tá? O que eu acho legal, assim, de falar com vocês, porque as características do sangramento, tá? Porque, assim, a gente vê os plantonistas da sala vermelha, da sala laranja, eles mesmos, né, são plantonistas, médicos formados, eles se confundem. Muitas vezes eles não conseguem, eles nos bipam e eles não conseguem passar um caso adequadamente, eles se confundem em dizer, é hematêmese, é enterorragia, é melena. Então, eu acho legal a gente discutir, assim, as características do sangramento. Então, aqui, primeira foto e a segunda é hematêmese, sangramento que veio por cima, né? Desse lado aqui, claro, eu não consigo ver o resto da foto, mas é um sangramento pequeno a moderado. Já esse aqui, essa segunda foto, é um sangramento volumoso. Esse paciente aqui é um cirrótico que estava na enfermaria, um cirrótico já Child C, que teve um sangramento variceal, instabilizou muito rapidamente. E esse foi um caso interessante que ele acabou indo para o TIPS de urgência, que é uma coisa que a gente vê bastante nos livros, mas não vê tanto na prática. Foi bem legal. Então, assim, é interessante quando a gente vai trabalhar na emergência, vai passar um caso para um médico, a gente dizer, conseguir mais ou menos estimar a gravidade desse sangramento, né? Um sangramento assim é diferente da gravidade de um sangramento assim, até para a gente conseguir pensar nas etiologias. Um sangramento assim, um paciente que chega, a gente pensa, cara, ele deve ser cirrótico, deve estar sangrando de varizes. Uma úlcera é difícil sangrar dessa maneira aqui, ó, tá? O que é muito importante? A gente saber diferenciar hematêmese de vômitos em borra de café e vômitos de estase, tá?
que é vômito de estase? Não é sangue, é aquele conteúdo que fica armazenado no estômago e por algum motivo o paciente está com um esvaziamento retardado e aquele estômago fica cheio de conteúdo e o paciente vomita. Ele pode ter uma hérnia, qualquer coisa assim. Isso aqui assim, é importante a gente saber diferenciar, porque, por exemplo, na semana... Não, acho que faz um tempo já, tá? Me ligaram um paciente com hematêmese franca. Eles falaram assim, não, o paciente encheu um balde de sangramento. E daí, tá, ele tá onde? Não, ele tá sentado nas cadeiras da laranja. Não, como que o paciente com hematêmese franca tá sentado e não tá na vermelha? Ah, não, mas ele tá estável. Não faz sentido, né? Um paciente com hematêmese franca enchendo um balde tá estável. Aí, fui lá ver, né? Tava no hospital, fui lá ver. O paciente realmente, ele encheu um balde, mas ele encheu um balde de vômito de estase. Aí tu pede um exame de imagem, o paciente tinha um volvo, ele tava obstruído. Aquilo não era sangue, era estase, sabe? Então, assim, um médico da emergência me ligou dizendo que o paciente tinha hematêmese branca. E não era. Era só tu olhar. Então, assim, a história, o exame físico e as características do que o paciente bota para fora é muito importante, porque, sabe, tu não passa essas vergonhas. O cara, assim, isso não é sangramento, isso é estase, tá? Então, acho bem importante a gente saber diferenciar. Isso aqui é melena, tá? É um sangue, é uma esterilização preta, é tipo um piche. Tem um odor muito forte, tá? Tem que saber diferenciar, por exemplo, de um paciente que usa sulfato ferroso. O paciente que usa sulfato ferroso, ele vai ter as fezes pretas, mas não tem cheiro de melena. Melena, tu sente de longe, é um cheiro muito forte. Então, já fui chamada também na emergência para avaliar melena. Tu vai ver assim, não, que cheiro, não tem cheiro. Tu vai ver, não, é só tu conversar com o paciente. Usa sulfato ferroso, hemoglobina normal. Então, assim, essas coisas acontecem. Eu acho que é importante vocês que estão se formando, que vão logo fazer plantão e emergência e tal, saber diferenciar. É importante. Então, assim, a melena é essa característica, que é preto, eventualmente, dependendo do grau de sangramento do paciente, quando tu faz o toque, tu até pode, assim, ver um pouco de resquício de sangue, assim, sangue mais avermelhado. Mas isso, assim, ou é um sangramento muito volumoso, que aí acabou aumentando o trânsito, e aí saiu também a hemorragia, né? Ou o sangramento é baixo. Porque melena é preto, piche, com odor fétido, tá? Enterorragia e hematoquesia. A enterorragia é isso aqui, ó, tá? É um sangramento mais volumoso, né? O paciente pode ou não ter instabilidade hemodinâmica. A maioria das enterorragias o paciente não chega a instabilizar, a não ser que ele sangre muito, né? Mas enterorragia é isso. Hematoquesia é isso, tá? É um sangramento normalmente orificial, de hemorroidas ou alguma fissura. É um sangramento pequeno, tá? A gente vira e mexe, é chamado na emergência também para avaliar a enterorragia, a gente chega e é um sangramento orificial de pequena monta, que sem repercussão hemodinâmica, sem repercussão hematimétrica. Então, eu acho que é bem importante saber diferenciar isso, porque a gente precisa saber passar um caso e conseguir pensar sobre o que o paciente pode estar tendo. Tá? Então, entrando agora, né, mais nas causas de hemorragia digestiva alta, elas compreendem 85% dos casos, então a alta é muito mais comum que a baixa, e os casos eles são de maior gravidade. A gente divide as hemorragias em causas não varicosas e causa varicosa, tá? As não varicosas, a mais comum que é a mais comum, a não varicosa é a mais comum, e dentre elas, a mais comum é a doença ulcerosa péptica, tá? Depois a gente tem as malformações arteriovenosas, que são as angiectasias, que pode ter no estômago, pode ter no intestino, e elas sangram mesmo. Malorivais, não sei se vocês lembram, mas é aquele sangramento associado a vômitos. Vômitos repetidos, um paciente que pode ter uma libação alcoólica, ou está por alguma doença gastrointestinal que está causando muitos vômitos, ele pode ter laceração do esôfago, normalmente o esôfago distal ali, ele faz a laceração e sangra.
Normalmente não é um sangramento de grande volume, mas pode ter uma laceração grave, circunferencial, e esse paciente pode sangrar bastante. Mas na maioria das vezes ele exterioriza raias de sangue ou uma pequena quantidade, tá? Aí, assim, tumores, erosões, outras causas ficam num limbo, assim, mas com certeza a doença ulcerosa é o mais comum. E depois, angiectasias e malorivais a gente vê bastante na residência, tá? E as causas varicosas, então, pacientes cirróticos, né? A gente tem as varizes de esôfago, as varizes gástricas e as varizes ectópicas, que a gente chama. Pode ser duodenal, pode ter varizes no intestino, pode ter varizes retais, mas sem dúvida o mais comum são as varizes de esôfago e, em segundo lugar, bem menos comuns, são as gástricas. Tá? Então, assim, eu fiz esse slide que eu acho que para vocês assim, é o mais importante durante a formação, que é o manejo inicial de qualquer hemorragia. Então, esse slide, né? O paciente vai chegar para vocês com uma história de sangrou, hematêmese, vomitou com sangue. Vocês não vão se desesperar, não vão sair bipando a gastro, vocês vão colher uma história adequada. Tem história de hepatopatia, tem já história prévia de úlcera gástrica, já sangrou antes, faz uso de anti-inflamatório ou uso de AS, né, que a gente lembra, associa mais à doença ulcerosa. Teve alguma libação ou história de vômitos persistentes, lembrado Mallory. Tem que fazer o toque retal, tem melena, tem enterorragia. Então, assim, é conversar com o paciente, né? Ah, é um hepatopata? É um child A, B, C, para a gente mais ou menos ter o risco de sangramento de cada um deles, né? Se for um cirrótico de fato, tá? Então, assim, anamnese, exame físico. Por exemplo, é um paciente cirrótico que chegou com uma história de ter sangrado. Bom, mas ele está com um exame físico normal, estável hemodinamicamente, não está taquicárdico, não está encefalopata, vomitou uma vez e deu. Será que é varizes? Isso não é a característica do sangramento de varizes. Não bota a mão no fogo que não seja. Mas não é porque é cirrótico que tem que sangrar de varizes, tá? Então, assim, aí o ABCD, né? Segurar vias aéreas, estabilização hemodinâmica, monitorização. Então, paciente com história de hemorragia digestiva vai sempre para vermelha. Tu vai aferir a PA, frequência, saturação, tu vai fazer um toque retal, avaliar a perfusão periférica dele, temperatura, tempo de enchimento capilar, acessos calibrosos, reposição volêmica. É muito comum a gente ver na emergência, o paciente chega, sangrou, fazer reposição volêmica com um CHAD. Não, reposição volêmica é com soro fisiológico, cristalóide. Aí depois vai pedir hemoglobina, se tiver indicação de transfusão, você vai transfundir. Mas é muito comum a gente ver o pessoal receber precocemente hemoderivados. Não é o recomendado, tá? Vai coletar laboratoriais, hemograma, coagulograma principalmente. É muito comum pacientes cardiopatas, químicos, pacientes de uso de stent, que fazem uso de AS, clopidogrel, ou fibrilados que fazem uso de anticoagulantes. É muito comum esses pacientes sangrarem. Então, a gente tem que ter um coagulograma, porque dependendo de quanto que está o TP desse paciente, a gente não vai poder fazer uma endoscopia. Ou até podemos fazer uma endoscopia, mas a gente não pode fazer nenhuma terapêutica enquanto não tiver um TP adequado. Então, essas coisas são muito importantes, tá? Função hepática, eletrólitos, tudo isso, assim, o paciente chegou, ele é teu, tu tem que manejar ele inicialmente, aí depois a gente vai para as terapias adicionais, tá? Transfusão de hemocomponente só conforme indicação, controle da diurese, sempre sondar o paciente, porque tu vai poder ter uma estimativa de perda sanguínea pela diurese, né? Então, hemotransfusão. Tu vai transfundir esse paciente, a maioria dos pacientes, objetivando manter uma hemoglobina acima de 7. Tu não precisa transfundir esse paciente para ele ficar com uma hemoglobina normal, tá? Claro, pacientes idosos, cardiopatas isquêmicos, eles têm um limiar um pouco mais alto, então tu vai manter uma hemoglobina acima de 8, 8,5, tá? Transfusão de plaquetas, de plasma fresco, protamina, é assim, ó, só se o paciente tem distúrbios de coagulação e um sangramento grave.
É muito individualizado, não é rotina fazer essas transfusões, tá? E um paciente cirrótico, ele por si só, ele é um coagulopata, né? Ele é plaquetopênico e ele tem alteração de TP. Não é bem certo, não é rotina a gente fazer transfusão de plaquetas ou vitamina K para esses pacientes, tá? Porque é da própria doença, não vai melhorar muita coisa a gente fazer essas transfusões. Então, é bem individualizado isso, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do manejo mais específico, considerando uma hemorragia por varizes ou por úlcera. IBP. O IBP tu vai usar, né, numa dose de ataque, né, em bolos, vai fazer na chegada, 80 miligramas, e depois tu pode usar de 12 em 12 EV por 3 dias. Se tu desconfiar e depois confirmar com endoscopia que é um sangramento por úlcera, tá? A gente sabe que tem desfecho pior pacientes cirróticos que ficam com IBP. Então, bom, chegou o paciente, tu vai fazer o manejo, né? Tu vai começar a IBP. Mas, se vier sangramento por varizes, tu pode tirar esse IBP. O benefício é em doença ulcerosa, mala de Weiss, sangramento de varizes não tem benefício, tá? Tu vai sempre tentar iniciar essa infusão de inibidor de bomba de prótons antes da endoscopia, tá? Porque ajuda a reduzir o sangramento, porque não adianta também a gente fazer uma endoscopia com um sangramento superativo, a gente não consegue ver muita coisa, tá? E aí a gente pode, como eu falei, manter em doses de 8 miligramas ou 40 miligramas de 12 em 12, que é o que a gente faz, é isso aqui, ó. A gente faz pantoprazol, 40 miligramas de 12 em 12, por 3 a 5 dias. 3 dias, basicamente, tá? Aqui, manejo mais específico do sangramento de varizes. Tudo isso eu vou comentar depois, tá? Quando a gente chegar no sangramento de varizes. Agora, só para vocês terem uma ideia geral, eu não vou ficar comentando de doses, isso aqui eu vou deixar para vocês, depois eu posso mandar para vocês a apresentação, se vocês quiserem um dia revisar doses, enfim. Mas um paciente que, bom, tu sabe que ele é cirrótico, ele tem uma história de hepatopatia e ele vem com sangramento volumoso, sugestivo de um sangramento por varizes. Tu tem indicação de começar octreotide ou terlepressina, tá? Terlepressina é uma medicação cara, o SUS não libera, então o que a gente usa na prática ali na PUC é o octreotide. Tu vai fazer um bolos e depois tu vai fazer uma infusão, tá? Deixei aqui as doses para vocês. O bolos é meia ampola e depois você vai fazer uma infusão de 4 ampolas em 250 por correr a 30 ml hora por 2 a 5 dias, tá? Então, essa é a medicação que a gente começa quando o paciente é cirrótico e tem um sangramento. Antibiótico profilático, também pensando em pacientes que têm cirrose. Todo paciente que sangra hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa não tem indicação. Mas todo paciente que sangra de alto e é cirrótico tem indicação de fazer profilaxia para PBE, tá? Mesmo que não tenha ascite palpável, porque o mínimo volume de ascite que esses pacientes têm, eles podem fazer PBE. A hemorragia digestiva predispõe o risco para fazer infecção abdominal, né, a translocação. Então, tem indicação. Independente se esse paciente tem ascite, que vocês conseguem ver ascite ou não, ele tem indicação de usar. Tu vai usar profilático, tá? E o ideal é tu funcionar, na verdade. Idealmente, o paciente chega, o ideal é funcionar, mas se ele está muito instável, tu vai começar as medidas de suporte e, bom, vai avaliar esse líquido depois, tá? Mas, então, isso aqui para pacientes com cirrose. Então, assim, resumindo a terapia endoscópica, as indicações de tempo e o que fazer, tá? Um paciente que sangra por úlcera, ele deve ter uma endoscopia pelo menos nas primeiras 24 horas. Bom, mas como é que tu vai saber que é por úlcera, malorivais? É sangramento de não varizes, tá? Sangramentos que não sejam por varizes podem ser feitos em até 24 horas. Pacientes que são sabidamente cirróticos e que sangram, a gente tende a fazer uma endoscopia mais precoce, que é nas primeiras 12 horas.
Vejam bem, endoscopia precoce não é na primeira hora, não é na segunda hora, é até 12 horas. Então, assim, tu tem tempo de estabilizar o paciente, pedir exames, né? E aí depois fazer endoscopia. Muitas vezes a gente é chamado lá na PUC para fazer endoscopia precoce. Bom, como a gente já está no hospital, muitas vezes é durante o dia, a gente tenta encaixar esses pacientes e que a gente vê. O paciente sangrou de varizes, tá? Aí tu entra e tu vê as varizes pequenas, não parece ter sangrado daqui, enfim. Fica na dúvida do que sangrou. Não tem úlcera, provavelmente foi de varizes, mas não, elas eram pequenas. Bom, esse paciente vai, aí recebe volume, é estabilizado, aí tu repete a endoscopia, estão umas varizes enormes. Por que isso acontece? Porque não adianta tu fazer uma endoscopia com paciente hipovolêmico, tá? A gente vai subestimar as varizes. A gente não vai muitas vezes conseguir ver da onde que sangrou, porque as varizes estão secas. Então, depois que tu repõe o volume desse paciente, tu consegue avaliar muito melhor o tamanho das varizes e avaliar melhor a característica da mucosa das varizes e ver se tem sinal de sangramento ou não, tá? Eu vou comentar do tratamento depois, quando eu falar especificamente de cada uma. Então, assim, resumindo, o exame endoscópico nas primeiras 12 horas se sangramento de varizes, a 24 horas se suspeita de outro sangramento, tá? Claro, o paciente está no hospital, o paciente recebeu todo o manejo, recebeu o volume, tá? Uns exames, né? Tu tem uma hemoglobina, tu tem um TP, né? E o paciente está estável, tu já pode fazer, não precisa esperar as 24 horas, mas eu digo assim, tu pode esperar, não que tu tenha, mas tu pode esperar. Não mostrou, se tu vai ver os guidelines, não há diferença de desfecho, tá? Isso aqui mais específico, tá? Se um paciente se tu, né, sangrou, foi lá, fez o tratamento e o paciente ressangra, tem indicação de fazer uma nova endoscopia e utilizar um outro método endoscópico. Então, por exemplo, o paciente sangrou de úlcera e a gente fez uma escleroterapia. Aí ele ressangra, tu pode tentar botar um clipe. Isso eu vou falar depois, tá? Na hemorragia por úlcera, que é refratária aos tratamentos endoscópicos, a gente tem que partir para uma segunda linha, medidas de resgate, que a gente chama. Por exemplo, a gente pode mandar esse paciente para a medicina intervencionista, que é ali no térreo do hospital, né? A gente liga, a gente tem contato direto com os médicos da medicina intervencionista e eles podem fazer uma embolização, né, por arteriografia de varizes gástricas, úlcera eventualmente pode, tá? Medida de resgate na hemorragia varicosa seria ou um balão, né? Não sei se vocês já devem ter estudado isso, aqueles balões que a gente bota dentro do estômago e esôfago e infla. Aquilo é completamente provisório, é para segurar o sangramento, para ver se consegue estabilizar o paciente, né? Se ele não pode ficar mais de 24 horas com esse balão. E aí depois tu refaz a endoscopia e tenta uma nova terapia endoscópica. Ou TIPS, né? Cirurgia é bem mais rara, mas TIPS, que é uma derivação porta sistêmica, é um procedimento bem complexo, mas a gente tem um time de medicina intervencionista muito bom na PUC e acho que a gente já teve uns 3 tipos de urgência. 2 tiveram um bom desfecho, o outro teve mau desfecho, morreu. Mas, assim, é uma medida que pode salvar a vida do paciente. Só que aí tem que tá num hospital de grande porte e ter uma equipe de medicina intervencionista bem ativa, tá? Isso Acho que vai cair aqui o tempo do tá? Zoom. Acho que a gente vai ter que fazer um link novo. A Daí gente eu vai te criar um mando ali link no. novo. Tá, mas eu já falei tanto assim? Não, 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 meia tu tá com hora. tempo. É que Tá. nosso Zoom, ele não é daquele da PUC, daí a gente tem tempo limitado. A gente já manda outro. Tá? Então, beleza. Desculpa. Imagina.